Olá pessoal, nesta videoaula a gente vai tratar sobre a simulação de circuitos eletrônicos em um software de simulação. O software que eu vou estar utilizando aqui para as nossas experiências será o Multisim Live, que é uma versão online do software da National Instruments chamado Multisim. Então o primeiro passo é acessar o link a seguir, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é multisim.com, vai cair nessa página, e clicar em Sign Up for Free. Clicando nessa página, vai pedir para a gente criar o nosso usuário. Então vai ser o nome do usuário, nome, sobrenome, a atividade. Você pode colocar aqui estudante, se você for engenheiro, um cientista, pode colocar aqui a sua atividade. No caso de estudante, ele vai mudar aqui a parte de baixo, colocar a instituição de ensino, data da sua graduação, do seu curso, e-mail e senha. Então, criar a sua conta. Assim que você criar a sua conta, a gente vai voltar para o site multisim.com e fazer o nosso login. Como eu já tenho meu login aqui feito, eu vou estar realizando o login. Fiz o meu login, eu tenho aqui a minha página que eu posso estar criando o meu circuito. Então o circuito que a gente vai estar criando hoje, vamos criar o nosso circuito. Ele vai abrir essa página que é onde a gente vai conseguir desenhar o nosso esquemático. Então aqui em cima a gente coloca o título do nosso circuito. Então o título do nosso circuito nessa videoaula vai ser simulação de diodo de silício Então ali é o nome do nosso projeto, o que a gente vai simular aqui. O que a gente vai simular aqui? A gente vai fazer uma variação na nossa fonte de tensão e verificar como que vai variar a corrente que esse diodo vai estar permitindo passar e verificar também qual que é a tensão em cima desse diodo. Então o primeiro passo que a gente precisa, aqui no lado esquerdo da nossa tela, a gente vai ver que tem algumas simbologias de componente. Então aqui eu vou na simbologia de sources, que é no caso uma fonte que eu preciso. Eu preciso de uma fonte de tensão contínua, então DC voltage. Clico aqui e coloquei minha fonte de tensão aqui. Esses botõezinhos que aparecem ao lado, para que serve? Esse aqui para copiar, então se eu quiser copiar a fonte, estou fazendo um circuito mais complexo, eu preciso de várias fontes, eu posso copiar. Esse aqui, se caso eu queira rotacionar esse objeto, rotaciono ele. Esse daqui de cima, duas setinhas apontando para o centro, é para mim fazer o flip, quer dizer, para mim espelhar esse símbolo, então posso espelhar ele aqui, percebam? E o X para eu deletar esse componente. Então, como eu só vou precisar de uma fonte de tensão, eu vou deixar apenas uma fonte de tensão. Agora a gente precisa de um componente aqui, que é bastante utilizado, que a gente vai precisar para o nosso circuito, que é um resistorzinho. Então aqui, na parte desse resistor, são os componentes passivos. Então resistor, capacitor, indutores, são componentes que na sua maioria têm um comportamento linear. Então resistor, mesma coisa, eu posso rotacionar, posso fazer um flip, posso copiar. Então a gente vai precisar apenas um resistor, R1. E agora eu vou precisar de um diodo. Então vem aqui na simbologia de diodo, tem alguns tipos de diodos. Então tem um diodo semicondutor normal, um padrão, o Zener, utilizado para retificação de fontes, o LED, e outros tipos gerais de diodo. Então vamos pegar um diodo geral aqui. Coloquei aqui, vou rotacionar esse diodo, certo? Então tem os três componentes que eu vou precisar para a minha experiência aqui. Como agora eu preciso interconectar esses componentes. Como eu faço isso? Então se eu parar próximo ao terminal, vocês vão ver que vai surgir um carretelzinho de fio. Então esse carretelzinho, quando aparece ele, você clica e arrasta até o ponto que você quer interconectar, e clica novamente. Fez a ligação. Posso desfazer essa ligação, clicando em Delete. Então vamos novamente, cliquei lá uma vez e cliquei a segunda vez. Então uma ligação agora entre minha fonte e o meu resistor.
Vou fazer uma ligação agora entre o resistor do meu diodo 1, entre agora o meu diodo 1 e o terminal negativo da minha fonte. Então aqui eu tenho minhas 3 ligações. Clico fora, está aqui a ligação do circuito que eu quero simular. Então vamos ver algumas características agora. Primeira coisa, vou mudar o valor da minha tensão aqui da minha fonte. Então aqui eu tenho algumas características do meu item, que é a minha fonte. Eu quero colocar que ela vai ter 5 volts de tensão. Então 5, dou um Enter, clico fora, está alterado aqui já para 5 volts. O meu resistor, eu vou querer um resistor aqui de 530 ohms. Então coloco aqui 530, dou um Enter. Tá lá, alterado o meu resistor. Aqui tem algumas características da simulação do diodo, certo? Então, como a gente vai usar um modelo padrão de um diodo de junção de silício, vamos manter essas características que estão aqui. Feito isso, a gente precisa o quê? Eu preciso visualizar alguns pontos. Eu poderia agora clicar aqui em Run Simulation, certo? Que é essa seta aqui que dá o play na minha simulação. Se eu clicar aqui, vocês percebam que eu vou ter um warning aqui, ó. Olha lá. Ele está simulando, certo? Aqui está o tempo da simulação. Só que ele está dando um warning aqui que ele não achou nenhum ponto de terra aqui na minha simulação. Então antes de a gente continuar, vamos já deixar um ponto de terra ali. Então a gente para a simulação aqui nesse botão quadrado, Stop na simulação. Vem aqui nesse símbolo e pega um ground. Coloca o ground aqui, certo? E liga o ground aonde? No terra da minha fonte. Então vamos aterrar a nossa fonte, utilizando aqui de novo o nosso carretelzinho que liga o fio aqui, certo? Então feito isso, a gente tem o nosso circuito ligado. Então posso rodar a simulação, percebam que o warning sumiu, certo? Mas o que eu estou vendo nessa simulação? Não estou vendo nada, né? Eu preciso saber o que? Eu quero saber nessa simulação qual que está sendo a minha tensão em cima desse diodo D1 e qual que está sendo a corrente que está fluindo por esse circuito, certo? Então vamos parar novamente a simulação. A gente pode vir aqui nesse símbolo aqui que é de Analysis and Annotation, que é onde a gente tem nossos pontos de prova. Então se eu quero saber a corrente em um ponto, então eu vou pegar aqui um medidor de corrente, nosso amperímetro. Vamos colocar ele aqui nessa linha para a gente saber quanto de corrente está fluindo nesse circuito. Eu quero saber também qual que é a tensão em cima do diodo, certo? Então a tensão em cima do diodo é a tensão nesse mesmo fio aqui que eu estou medindo a corrente. Então vem aqui e pego um voltímetro, uma ponta de prova do voltímetro, vou colocar aqui nessa linha, certo? Com isso, posso clicar fora e vou rodar a minha simulação com 5 volts de tensão aqui na minha fonte. Então percebam que a minha tensão em cima do diodo está 709,19 mV e a corrente que está fluindo no circuito é de 8,09 mA, certo? Então eu estou tendo uma queda de tensão de 0,7 volts em cima do meu diodo, né? 709 mV é o 0,7 volts, que é a queda de tensão em cima de uma junção PN no nosso diodo. Durante o tempo de execução da minha simulação, eu posso alterar o valor da minha fonte de tensão aqui. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, em vez de 5 volts, vou colocar 12 volts. O que vai acontecer com a minha tensão? Deu uma pequena subida aqui, 734 mV, porém está dentro daquele range de 0,7 volts, que é a tensão característica da junção PN do nosso diodo. Então percebam que eu estou aumentando a tensão aqui, porém a queda de tensão em cima do diodo permanece na casa dos 734 mV, 0,7 volts. A minha corrente está aumentando, certo? Posso colocar uma tensão pequena aqui agora, por exemplo, vou colocar 0,5 volts. Percebam que a minha tensão aqui não está sendo suficiente para romper a nossa ponto de deflexão ali do nosso diodo, não está fluindo uma corrente alta, né? Aqui a simulação ela vai dar um valor de corrente pequeno, né? No caso ali de microampere, que ele está começando, no caso do simulador aqui, ele não simula exatamente como acontece na realidade do nosso diodo real, que ele estaria aqui com uma condução muito próxima, mais próxima ainda de zero. Quanto menor for essa tensão aqui da minha fonte, vou colocar agora 0,1 volts, percebam que a minha corrente é muito pequena, né? Na casa de abaixo de picofarad, certo? E aqui a minha tensão em cima do diodo é 100 mV.
Então, basicamente, isso aqui é um sistema de simulação que a gente pode estar utilizando para fazer diferentes circuitos. Então, no decorrer dos próximos vídeos, a gente vai testar outros componentes eletrônicos, verificar como que as características desses semicondutores as alteram de acordo com as tensões que a gente aplica, certo? É basicamente isso que a gente faz. Uma experiência interessante é a gente fazer o quê? Fazer a polarização reversa desse diodo e ver o que acontece. Então, eu deixo aí para vocês fazerem esse trabalho, tá ok?